Essa é a minha casa e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da prática do dia a dia para que vocês entendam que fisiologia não é uma coisa estanque. Todo momento que você tem disponível na sua vida, a partir da hora que você decide fazer atividade física e deseja uma adaptação adequada, ele é rodado em torno do seu desempenho. Como vocês sabem, não é nenhuma novidade. O que a gente vai falar hoje sobre fisiologia é razoavelmente antigo. É claro que a gente começou a estudar fisiologia mais intensamente a partir de 1960, com os princípios de Selye, que são de adaptação, onde ele explicava muito bem que quando você tinha um indivíduo e você tinha determinados estímulos e dentro de um determinado ambiente, você poderia esperar determinadas respostas desse organismo, desse indivíduo, de forma a ele se adaptar àquela situação. Trabalhar com atividade física ou trabalhar com qualquer tipo de situação que estude modificações do homem perante estímulos é trabalhar baseado nisso. Só que quando a gente fala em fisiologia do exercício e quando nós vamos falar principalmente de adaptações que são desejadas, é bom a gente lembrar do que de fato todos estamos falando. Muito se fala sobre endocrinologia hoje esportiva, mas quando a gente fala em endocrinologia, a gente tem que lembrar que esse é um termo também que começou a modificar. E modificar porque determinadas situações que começaram a ser observadas durante o acompanhamento de atletas e de esportistas, pessoas normais, como eu, como você, e que têm no esporte um prazer e um hobby, elas começavam a sofrer após um tempo de um determinado estímulo. Dentro disso, fazia muito mais sentido que a gente chamasse o sistema endócrino de sistema neuroimunoendócrino, para conseguir justamente definir quais eram todos os estímulos que aquela determinada pessoa sofria naquele momento com aquele tipo de prática física e para poder prever e reproduzir essas mesmas alterações, essas mesmas modificações em outros indivíduos de uma forma programada. Como eu falei para vocês, a conversa é muito mais antiga, né? Por quê? Se a gente for procurar razão para chamar o sistema endócrino de sistema neuroimunoendócrino, a primeira razão que a gente vai encontrar, ela vem de 1855, quando começou a se estudar a insuficiência adrenal relacionada à queda do número de linfócitos. Ora, como um órgão endócrino, né, a glândula suprarrenal, ela poderia ter qualquer tipo de efeito sobre o nosso sistema imunológico se esses órgãos até então, se esses sistemas, eles não são relacionados. E de fato, hoje nós sabemos que são relacionados e são relacionados de uma forma muito íntima a ponto de qualquer alteração que um sofre, ela é prontamente na tentativa de compensar essa alteração a partir da ação desses outros sistemas. Outra coisa que a gente percebe ao longo do tempo é que começou-se a valorizar cada vez mais a capacidade imunológica no indivíduo que faz atividade física. Em 1924, por exemplo, alguns pacientes começaram a ter perdas adrenais e começou a se estudar o que acontecia com essas pessoas após essa situação. Depois da perda adrenal, o que foi percebido é que muitos dos pacientes, se não todos, desenvolviam uma atrofia de timo, um órgão que é fundamental para nossos sistemas de defesa e que está ligado com a nossa capacidade imunológica, mostrando que a perda do controle autonômico de algumas estruturas do nosso sistema endócrino, ela faz com que outros aparelhos do nosso sistema imunológico, eles sofram com essa modificação. Então, antes de Selye, muita coisa já era conhecida, porém não era relacionada. E hoje, com essa quantidade de informação que nós temos, nós conseguimos relacionar coisas que são muito novas, como, por exemplo, a relação da falta de GH e prolactina com queda do sistema imune, com uma diminuição da proliferação e diferenciação de linfócito. Hoje, nós olhamos para a nossa massa muscular e nós começamos a enxergar um aparelho endocrinológico, um aparelho imune completamente diferente. Por quê? Nós usamos, entre outras substâncias, interleucina 6, que é uma citoquina, para conseguir fazer sinalização celular. Por sinal, você sabe o que você faz quando você se alimenta? Você sabe o que você faz quando você entra numa sala de pesos e vai se exercitar? Se você simplesmente sobrevive, se alimentar é dar sua quantidade de calorias diárias ou se divertir às custas de comida, que infelizmente é uma coisa muito comum nos dias de hoje, o nosso músculo, né, ele é um grande produtor de interleucina 6, que faz sinalização celular.
E se você vai para uma sala de pesos para treinar, você vai fazer sinalização celular. E se você escolhe sua alimentação cuidadosamente, você também vai fazer sinalização celular. Portanto, daqui em diante, quando alguém perguntar para onde você vai quando você estiver com a sua roupa de academia e sua mala nas costas, pode responder sem medo. Vou fazer minha sinalização celular do dia. É impossível a gente falar de fisiologia sem citar também Claude Bernard. Em 1860, ele já definia o que seria o milieu interior, que é o que? O meio interno. E com isso, ele trazia um conceito de homeostase. O que é homeostase? Homeostase, a gente usa essa palavra com muita frequência, mas muita gente não olha o sentido bruto da palavra para poder usá-la de forma correta. Equilíbrio dinâmico, quando você tem um organismo vivo trabalhando, ele não se faz quando você tem algum tipo de estímulo externo. Então pensa, por exemplo, a pessoa dormindo, ela está em homeostase, e a pessoa treinando. Esse é um equilíbrio dinâmico que nós não quebramos, nós modificamos. É um equilíbrio dinâmico, dinamicamente modificado. Portanto, o nome muda e nós começamos a chamar a homeostase de homeorrese. Se você faz atividade física e se você modifica suas alimentações de acordo com a necessidade biológica relacionada à adaptação que você quer causar, você faz homeorrese. Lembra desse conceito? Quebrar a homeostase é uma forma bruta de você dizer que você está alterando um equilíbrio. Então, prefira falar homeorrese. Além de ser mais elegante, é mais preciso. Dentro do que a gente chama de homeorrese, então, realmente já é uma conversa mais nova, e dois pesquisadores, Fluke e Hoppeler, em 2003, já definiram o quê? Que dentro da bioquímica, eram bioquímicos, existem fatores mecânicos e fatores metabólicos que se revezam para causar adaptações que você deseja. Dessa forma, não dá para a gente olhar simplesmente para a fisiologia ou para o desempenho e pensar que simplesmente cuidando da alimentação, simplesmente cuidando do exercício, vocês vão conseguir o efeito final de adaptação desejado. Portanto, pensem, essas coisas funcionam juntas, e juntas nós trataremos a todo momento durante essa aula. Você se alimenta? Não, perguntei se você se alimenta. É muito diferente você alimentar de você comer simplesmente. Bem-vindos à cozinha. Aqui é onde grande parte da bioquímica da sua vida é feita. Por quê? Porque se você sabe treinar, você sabe muito bem fisiologia, você sabe muito bem biomecânica. Agora, se você sabe comer, você tem que saber bioquímica. E um dos instrumentos fundamentais para você conseguir se alimentar e não comer o que você quer, é isso aqui. Se você não sabe quanto você come, você não tem ideia do que você precisa gastar, quanto você pode gastar. Mas existe mais uma coisa que a gente fala quando se fala em desempenho, que é timing. É o momento daquilo que você precisa fazer para adequar com aquilo que é necessário que você faça para criar um bom estímulo para que o seu treinamento fique satisfatório. Daqui a pouco a gente vai treinar. Só que antes da gente treinar, a gente precisa de uma refeição que seja específica para esse treino. Então a gente vai falar um pouquinho de pré-treino, pós-treino e bioquímica. Dessa vez, a brincadeira vai ser suplementação. Suplemento, pessoal, não tem nada de mágico, pelo contrário, é uma coisa muito simples. O que a gente tem na realidade são pós, que são ricos em proteína, carboidrato e gordura, e que tem uma finalidade muito específica, que é conseguir dar conta da demanda que nós temos frente ao tipo de situação que vai acontecer. Quando você escolhe usar um suplemento, em vez de você usar um alimento, o que você está escolhendo na realidade? Simplesmente o tempo que você quer que aquilo seja absorvido. Nesse sentido, até a quantidade de água que você usa faz diferença. Quanto você usa de água, ele vai determinar, por exemplo, a concentração da sua bebida e se ela vai ser absorvida como se fosse um sólido ou como se fosse um líquido. Eu sei que vocês devem ter ouvido algumas pessoas que falam que, inclusive, a forma que você bate o seu suplemento faz diferença. Esqueçam isso. Isso não tem razão de ser. Agora, o que é muito importante é saber o quanto você vai diluir para você conseguir ter a absorção no tempo mais imediato possível. Se você vai fazer um pré-treino, por exemplo, quando você quer fazer um treinamento muito rápido, né, ou com um intervalo muito pequeno entre essa alimentação, essa refeição e o treinamento em si,
O ideal é que você use concentrações baixas. Por exemplo, a partir de 14% de concentração, que seriam 14 gramas de pó para cada 100 ml de água. Dessa forma, você consegue que esse suplemento ele seja absorvido como se fosse um líquido. E aí, o tempo de digestão ele começa a ser mais rápido e assim você consegue uma entrega de um determinado nutriente no prazo que você precisa. Outra coisa que o suplemento é imbatível, o tempo que você demora para preparar. Vocês veem? A gente está fazendo vídeo para vocês e eu estou fazendo minha suplementação. Isso acaba com duas coisas no meu ver. Primeiro, aquele mito que você não tem tempo. Porque quanto tempo demorou para a gente fazer isso daqui? 1 minuto? Talvez 2? Você acha que parar 2, 3 vezes ao longo do dia para fazer um shake que demora 2 minutos vai onerar em termos de tempo nas suas atividades? Então o que te falta é a segunda coisa que eu vou falar para vocês. Programação. Se você quer se dar bem no resultado físico que você procura, você obrigatoriamente precisa ter programação. Essa programação faz não só que você tenha tempo separado para se alimentar, como você tenha tempo separado para poder preparar os seus alimentos e colocar eles em uma ordem de prioridade para que você possa, de fato, fazer coincidir aquele momento metabólico com aquele nutriente que é necessário. Não param por aí as diferenças entre suplemento e alimento, né? Não é simplesmente uma comida rápida. Não pensa que o suplemento é como se fosse um fast food, mas um fast food que vai fazer bem para você, ou um fast food do bem. Não é isso. Suplemento e alimento, eles estão muito juntos na realidade. A gente costuma atribuir a suplemento como se fosse uma forma mágica do desempenho, o que não é verdade. Na realidade, o suplemento é só uma forma de alimento extremamente purificada que vai conseguir entregar para você 3 coisas: velocidade de absorção, precisão na administração e facilidade de administração. A pessoa, principalmente na fase do pós-treino, quando ela treina numa intensidade razoável, ela vai ter uma anorexia pós-treino. Então, para essas pessoas, e você tem que lembrar que vocês cuidam de diversas pessoas que não necessariamente são atletas, quando isso acontecer, o suplemento é uma forma viável de você manter uma fluência de alimentação para que esse organismo dessa pessoa continue com suas funções normais e, ao mesmo tempo, você consiga dar para essa pessoa, naquele momento, o que ela necessita, que foi a demanda criada pelo exercício. O exercício cria demandas. E por mais que o conceito de janela metabólica ele hoje tenha mudado, uma coisa é sabida: você precisa de alimentação nas suas fases posteriores ao treinamento para você acelerar os processos de síntese que estão ligados com o seu ganho de massa muscular. E claro, com sua perda de gordura. Existe uma diferença básica entre alimentar e suplementar. Essa diferença básica é justamente a velocidade de absorção. Então o que é melhor? O que é melhor é determinado pela situação que a pessoa se encontra. Vocês têm que estar preparados para lidar com isso. Por quê? Porque como a gente conversa, as pessoas que nós cuidamos são pessoas que não são atletas necessariamente. Elas podem ter um desempenho atlético, porém são esportistas. O esporte ele é um hobby. Qual que é a diferença básica de um atleta e um esportista? Enquanto o atleta ele usa aquela capacidade física como forma de vida, como forma de ganhar o seu sustento, ele precisa realizar um determinado trabalho físico, ainda que custe parte da sua saúde. Infelizmente, o esporte profissional é assim. E o esportista? O esportista ele quer algo mais. Como é um hobby, ele deseja longevidade atlética. E ele, muito claramente, se existe qualquer situação onde impeça dele fazer o que ele gosta, ele para por ali. É ali que ele desenha o limite. Em síntese, os atletas eles não têm limites definidos pela capacidade física deles. Pelo contrário, é a ausência de limite. O esportista não. Quando ele começa a passar da linha do bem-estar e aquele exercício, aquele treinamento, ele começa a se tornar um fardo na rotina dele, muitos optam por diminuir aquela carga. Para quê? Para que continue sendo um hobby e não se tornar um processo de início de lesão, principalmente. Dessa forma, olhando o indivíduo, o que a gente imagina quando a gente fala de suplementação e fala de alimentação? Primeiro, facilidade de administração. Suplemento, claramente, é muito mais fácil de ser usado do que uma refeição sólida comum. Porém, em termos de desempenho, o alimento é superior. Pensem o seguinte: o alimento ele consegue entregar de forma extremamente eficiente
uma determinada quantidade de nutrientes ao longo de um período. Por que isso é importante? Você já imaginou se o seu organismo ele tivesse um reloginho para saber se você está alimentado ou não? Ele pararia de fazer síntese de cabelo, ele pararia de fazer síntese de pele, ele pararia de fazer síntese proteica que sustenta o crescimento da sua unha. Mas também, muito provavelmente, o seu coração pararia de bater e todos os outros processos orgânicos que estão ligados com a sua manutenção de vida cessariam se você não tivesse nutriente. Não é isso que acontece na realidade, não é mesmo? O que acontece? O seu organismo ele cria formas de continuar funcionando em situações onde essa nutrição ela não está presente. Só que como o seu organismo faz isso? A partir do seu sistema neuroimunoendócrino. Se existe uma palavra que foi muito utilizada de forma talvez imprecisa na nossa época atual, é a palavra estresse. Todo mundo gosta de falar, porque eu estou estressado, ou o estresse, e ninguém dá um significado específico para isso. E hoje a gente vai usar a palavra estresse, mas a gente vai determinar o que é o estresse quando a gente lida com os sistemas orgânicos. De fato, qual é o grande problema quando você encara desempenho? É justamente o excesso de estresse. O estresse em si não é ruim, ou seja, a utilização da sua capacidade físico-orgânica na sua maior expressão, ela não é um problema. O problema é quando você passa essa intensidade de estresse suportável e você tira a situação de capacidade de adaptação. Os princípios de Seelig já mostravam que um nível de estresse, ou seja, um estímulo forte, ele causa adaptação. Mas o estímulo muito forte, ou o sobreestresse, ele causa uma exaustão. Dessa forma, o que mais faz diferença quando a gente está lidando com desempenho físico, quando a gente está lidando com adaptabilidade? Justamente a falta de alimento e a falta de nutriente. Por isso que a gente fala das diferenças entre o alimento e o suplemento. Vamos colocar condicionalmente. Qual a diferença de eu utilizar numa refeição, por exemplo, um suplemento ou um alimento? Em geral, para a colinha de vocês podem pensar que o alimento é um alimento perfeito, ou é um nutriente perfeito, que vai te dar um tempo de absorção prolongado. Por quê? Tem todo o processo de liberação gástrica, todo o processo de absorção intestinal, que acontece de forma progressiva e sem deixar faltar nutriente daquele período. O suplemento não. O suplemento é um macronutriente extremamente purificado de absorção imediata, cuja função, vamos falar, é apagar incêndio. Então, quando você usa um suplemento e quando você usa um alimento? A rigor, um suplemento é um ótimo complemento, mas é um péssimo alimento. Por quê? Principalmente se você faz ele na concentração que é preconizada, que é abaixo de 14% de concentração total, o que você vai conseguir? Uma absorção muito rápida. Logo, você não vai ter, naquele período de 2 ou 3 horas, que é o intervalo até a sua próxima refeição, quantidade suficiente de nutriente para sustentar toda a carga que você impôs no seu exercício e que você espera que exista uma adaptação. Quando a gente fala também que o suplemento ele é um ótimo complemento, o que ele está falando? O que isso quer dizer? Isso quer dizer simplesmente que, imagina uma situação onde existe uma pessoa que não consegue se alimentar num volume adequado. O que você faz? Você oferece para ela uma quantidade de alimento e complementa e suplementa esse volume com uma quantidade de líquido que é muito mais fácil de ter aceitação. Você resolve duas coisas: a necessidade de nutriente que aquela pessoa tem e o conforto gástrico. Evidente que tem algumas outras vantagens, principalmente associadas com o uso do whey protein. Por mais que seja uma coisa demonizada ultimamente, se sabe desde 1960, 1950 que o whey protein ele contém determinadas frações de proteína que aumentam a quantidade, por exemplo, de GF1, um hormônio que vocês estão acostumados a ouvir recentemente e que está ligado à síntese de massa muscular. Ele contém outros fatores de crescimento que melhoram imunidade, que melhoram a massa óssea, que melhoram, portanto, não só a sua capacidade atlética, como sua saúde no geral. Qual é o grande problema? O grande problema é que quando você fala de sistemas orgânicos, não existe uma coisa certa que anule uma coisa errada. O que é certo, na realidade, ele acaba sendo diminuído pelas coisas erradas que você faz. Erradas conceitualmente. Mas vamos chamar de errado aquilo que vai contra o objetivo final que você espera quando você tem uma rotina determinada para o ganho de uma aptidão. Você é um atleta e você na sua rotina tem uma vida social muito intensa, onde sobra eventos, onde você usa álcool com frequência,
Dificilmente você vai conseguir equilibrar todas essas qualidades para que tudo que você faz de certo, ou seja, no sentido do seu ganho de aptidão, ele consiga contrabalancear o que você faz de errado. Por quê? Por causa do estresse. Quando nós falamos que a alimentação sustenta a síntese proteica, ela faz isso às custas principalmente de um determinado tipo de metabolismo que a gente chama de mTOR, um receptor específico. Esse mTOR, ele responde a 3 coisas principalmente: leucina, ácido fosfatídico e glicose. E isso é uma conversa interessante, por quê? Porque de uns tempos para cá a gente tem visto muito em mídia social o pessoal falando que porque ativa o mTOR, então o suplemento ou a proteína ela é um agente pró-cancerígeno. Gente, tudo faz síntese proteica. Glicose faz síntese proteica. Se proteína faz aumento da chance de você desenvolver uma determinada neoplasia, o açúcar também vai fazer. Qual é então o ponto de equilíbrio disso? É trabalhar com aquilo que de verdade faz diferença, que é demanda. Lembra que eu falei para vocês? Se você não tem isso aqui, você não sabe comer. Se você não sabe o quanto você está comendo na sua balancinha, você não tem ideia do quanto você está passando ou faltando com a sua demanda. E quando você fala em desempenho, não existe espaço para mais ou menos. O único espaço que existe é o ideal. E é evidente que nós não temos termômetros que sejam precisos o suficiente para falar para nós se aquilo que estamos comendo, aquilo que estamos bebendo, a forma que estamos fazendo, está corretamente alinhada a tudo que precisamos. Porém, nós conseguimos boas aproximações. Quer um exemplo disso? Quando nós falamos de proteína, o começo de toda a discussão, se você deveria se alimentar a cada 2, 3, 4, 15 horas, gerou uma situação em que nós começamos a enxergar a alimentação como se fosse uma coisa determinada por alguns momentos. Foi o começo do nosso estudo de timing de nutriente. Nós começamos a pensar em timing de nutriente, na realidade, com Tipton em 2001. Ele começou a formatar, esse pesquisador ele começou a formatar o que seria nós comermos nos horários adequados. O que existia? O que determinava essa adequação, então? Será que existia, de fato, uma janela metabólica onde você não deveria comer carboidratos à noite porque atrapalhavam isto, aquilo ou aquilo outro? Na realidade, não. O que fazia diferença era a forma que você fracionava a sua alimentação. Burke, em 2011, começou a modificar a forma que a gente encontrava para chamar esse time de nutrientes para ter uma forma mais precisa de olhar para essa questão. E ele começou a chamar o time de nutrientes de pulse feeding, que era o quê? Era justamente a alimentação fracionada. As pesquisas mais recentes relacionadas à proteína, principalmente, que hoje virou o grande vilão da nossa sociedade e também o grande defendido pelos atletas e consumidores de proteína em geral, é justamente o conhecimento de que não existem situações onde grandes quantidades de proteína sejam indicadas. Não existem situações onde grandes quantidades de proteína vão ser favoráveis para você. O sistema do mTOR, ele não é um sistema quantitativo, ele é um sistema qualitativo. E lembre-se, não existe só ele que é responsável pela síntese de proteína no nosso organismo. Você tem outros mecanismos. Você tem o mecanismo de Ras-Raf-MAP quinase, você tem os mecanismos que são receptores nucleares de determinadas substâncias que vão fazer o aumento de síntese proteica via produção de RNA. Porém, uma coisa que ficou bem definida era que o fracionamento máximo possível, ele conseguia entregar para nós uma melhor síntese de proteína ao longo do dia. Qual que era o conceito que era estudado? Para poder explicar isso para vocês, eu preciso da ajuda simples de um copo d'água. Isso daqui é o seu consumo de proteína diário. Você vai consumindo proteína até que o máximo que você precisa é atingido. Quando o máximo que você precisa é atingido, você consegue a velocidade ótima da sua capacidade de síntese proteica. Porém, algumas pesquisas recentes mostraram que quando você passa da quantidade de proteína para aquela refeição e não no dia, acontece um mecanismo de extravasamento. Ou seja, se você quer colocar uma gota a mais, o seu copo acaba vazando. E não que ele vaze não que ele vaze somente aquilo que você colocou. Todo o processo de síntese proteica, ele é comprometido. Por quê? Lembra que eu falei para vocês no começo? O que é você se alimentar? É sinalização celular. Então, se você não consegue aproveitar tudo, você acaba jogando todo o seu esforço fora.
Dessa forma, o Pulse Feeding que nós estudamos hoje, ele fala sobre a nossa capacidade de síntese em pequenas frações de proteína ao longo do dia. Isso tem uma quantidade certa? Isso depende, na realidade, da demanda que aquele organismo é feito. Por isso que nós calculamos os macronutrientes, porque existe uma necessidade que vem antes da nossa necessidade calórica. Quando nós fazemos simplesmente uma avaliação da necessidade calórica do indivíduo, nós estamos estimando que ele gaste esta quantidade ou aquela quantidade. Mas todos sabemos que, quando você lida com um sistema orgânico, ele se adapta à forma que você consome essas calorias. A gente faz uma brincadeira e fala, o sujeito ele fez dieta durante 7 semanas e perdeu 7 dias de forma eficiente. Nós fazemos essa brincadeira de perder os 7 dias porque, na realidade, se você simplesmente diminui sua quantidade calórica sem se importar com outras situações, você faz com que seu organismo ele se acostume a gastar menos energia. Um volume menor consumido, ele faz com que seu metabolismo ele se adapte, lembra da homeorese, lembra da homeostase, e dessa forma você gaste menos, diminuindo a eficiência do seu gasto calórico. Portanto, o que nós trabalhamos quando nós falamos em desempenho? Em necessidade. Dessa forma, nós estabelecemos a quantidade de macronutriente e fracionamos para a gente conseguir esse melhor efeito do ponto de síntese proteica. O que é o que faz sentido, então? Saber e conhecer o indivíduo que está sendo abordado. Isso fala sobre o princípio da individualidade biológica. A conta de você tirar calorias é uma forma muito elementar, onde você consegue tirar peso das pessoas, mas lembre-se que peso é massa muscular. Peso não é só gordura. E você pode estar arriscado a, se você abordar um paciente dessa forma mais simples, você fazer uma espoliação e não necessariamente um emagrecimento. Mas nem tudo é proteína. Existe uma sobrevalorização de proteína porque todo o mercado de suplementação nutricional hoje em dia ele é baseado em proteínas. Proteínas com diversas composições, proteínas de fontes diversas, proteínas com porcentagens de carboidrato, gordura ou outros nutrientes funcionais. E isso de fato se tornou uma propaganda muito forte porque gera um lucro muito grande. Só para a gente colocar alguns números, né? O mercado do fitness hoje no mundo gera a partir de $1 trilhão ao ano. Existe um abuso pela propaganda do quê? Da aquisição de resultados pelo uso de suplementos. É muito mais difícil você acreditar que o resultado que você deseja depende de uma somatória de fatores que vão equilibrar o seu dia e vão fazer com que o seu organismo funcione de forma eficiente, do que necessariamente saber que existe uma pílula mágica que vai dar para você o resultado que você quer. O seu paciente, o seu aluno, ele enxerga as coisas dessa forma. E faz parte do seu trabalho ter argumentos que vão mostrar para ele que não dá para ele confiar numa alimentação pobre ou num treinamento insuficiente para trazer o resultado que ele precisa merecer. Essa é a grande diferença do esporte. Talvez a atividade física seja a única coisa que sobrou no nosso mundo hoje que depende de mérito. Por quê? Não há negócio, não há barganha. Ou você faz o que é o necessário, ou o objetivo que você deseja não será alcançado. Dentro disso, o que a gente deixa de lado? A gente deixa de lado todos os carboidratos. E eles são função fundamental de quando você vai falar de desempenho, porque são os carboidratos que vão te dar energia de forma rápida e abundante para que o trabalho muscular ele seja feito de uma forma eficiente. Esses carboidratos eles estão ajustados de acordo com uma série de protocolos diferentes para você conseguir encaixá-los na alimentação e saber se o seu cliente, se o seu paciente, se o seu aluno, ele se alimentou de forma adequada. Mas o que a gente usa hoje que parece de maior bom senso na atualidade? Existe um pesquisador que desde 2011, chamado Levine, ele estuda a forma mais eficiente de você conseguir oferecer carboidratos para um paciente que faz atividade física. Levine chegou numa conta razoavelmente simples, que é justamente você oferecer 1 grama de carboidrato por quilograma de peso corporal 30 minutos antes do treino e essa fonte, carboidratos de baixo índice glicêmico para não ter interferência da insulina durante o treinamento. Logo após o treino, 1,2 grama de carboidrato simples e mais 1,2 grama por quilograma por peso corporal de carboidrato simples 2 horas depois dessa segunda refeição. Dessa forma, estabeleceu-se uma normatização do que se fazer para quando esse paciente ele deseja ganhar massa muscular e tem esse recurso nutricional como forma dele promover esse ganho. Mas isso é pétreo? Na realidade não. Isso é uma orientação.
Essa orientação, ela deve e precisa ser modificada de acordo com outros padrões. E aí vem a parte de exames. Por quê? Porque se esse paciente, se esse aluno, ele tem uma resistência periférica à insulina elevada, a capacidade que ele tem de metabolizar carboidrato, ela acaba sendo diminuída. E por mais que exista o efeito do exercício como promotor de consumo, de utilização e de metabolização de carboidratos, nós temos que tomar cuidado para que não exageremos a quantidade, para de fato fazer com que esse paciente ele melhore a aptidão física dele e não engorde. Lembra que eu falei para vocês estresse? O estresse ele também vem com a capacidade do nosso organismo em lidar com determinados nutrientes. E o carboidrato é um dos que ele tem mais dificuldade. Por quê? Imagina, só para lidar com o nosso consumo de carboidrato, existe um hormônio específico que vai fazer com que você consiga consumir esse carboidrato e destinar para aqueles metabolismos de maior necessidade naquele momento. A insulina responde por isso. Insulina é um hormônio peptídeo que é como se ele abrisse as portas das células para que esse carboidrato entre. Isso vocês estão cansados de saber. O que talvez vocês não saibam é que quando a gente produz mais insulina do que deveríamos, e a gente calcula isso por um índice de resistência periférica, existe, na realidade, uma propensão para que nós engordemos e não que aumentemos nossa capacidade física. Engordar é muito fácil. Basta você fazer sinalização celular também. E como é que essa sinalização celular é feita? Através de carboidratos. Por isso que o consumo desregrado de carboidratos tende a ser o mais nocivo para uma alimentação saudável. A pessoa hiperinsulinêmica, ela tem determinados funcionamentos do seu organismo que vão contra aquilo que se preconiza, não só do bom desempenho, mas também da boa saúde. Imagina que a insulina ela é capaz de modular também a sua ansiedade. Imagina que ela é capaz de estimular o seu sistema límbico e fazer com que você aumente ansiedade, compulsividade e irritabilidade. Você já viu uma pessoa que quando precisa comer ela fica impaciente? E por que isso é tão importante assim? Porque quando o seu sistema límbico funciona, a sua amígdala consegue desligar justamente o órgão mais precioso que a gente tem na nossa vida, o nosso córtex pré-frontal. Nosso córtex pré-frontal é como se fosse o grande simulador da nossa vida. Todas as decisões conscientes que você toma passam pelo seu córtex pré-frontal. Toda avaliação da situação, todas as variáveis, por mais que você ache que você está dizendo um sim ou não simples, na realidade, elas foram avaliadas milhares de vezes no seu córtex pré-frontal para chegar nessa simples resposta. Se você desliga seu córtex pré-frontal pela ação da sua amígdala, o que acontece? Você começa a tomar decisões pela sua vontade, pelo seu instinto. E aí, quem que toma a decisão? Quem toma a decisão é a sua ansiedade. O fator mais importante de uma dieta não é simplesmente oferecer para o paciente aquilo que ele precisa em termos nutricionais. O fator mais importante de uma dieta é dar ferramentas para que ele domestique a sua amígdala. Quem conseguir domesticar a amígdala vai conseguir fazer com que qualquer pessoa siga o plano alimentar que for. Haja visto os profissionais que tentam fazer esse equilíbrio através de medicações, que são necessariamente, na maioria das vezes, antidepressivos, ou substâncias que têm ação nesse sistema para baixar justamente agressividade, ansiedade e compulsividade. Bom, quando a gente vai definir como é que a gente vai treinar, a gente tem que saber primeiro se você vai levantar peso ou se você vai treinar musculação. O exercício resistido para ganho de massa muscular é uma coisa muito específica e razoavelmente diferente do que a gente está acostumado a olhar. Dessa forma, eu convido vocês para ter uma abordagem mais fisiológica daquilo que você vai fazer. Lembra que no começo da nossa aula eu falei para vocês que a gente tinha que ter uma noção de fisiologia e biomecânica, anatomia para treinar bem e de bioquímica para conseguir se alimentar bem? Pois é isso que a gente vai falar agora. Treinar de uma forma mais fisiológica, na realidade, é obedecer às nossas capacidades físicas e tornar todo o movimento eficiente do ponto de vista de estimular o nosso processo de hipertrofia. O que normalmente o pessoal fica fazendo é isso aqui, ó. A cara de demônio e balançando o peso. Isso aqui é dança Macarena quando você está treinando. Isso aqui não é treinar. Treinar significa você não dissipar força no tendão.
É você trazer o peso, contraindo o músculo, segurar e respeitar a fase de descida. Isso daqui é você contrair o músculo. Nota que a tensão ela não se perde, eu não estou relaxando. Não existe fase de relaxamento. Por quê? O objetivo não é conseguir fazer, o objetivo é justamente fadigar. Isso é muito diferente, por exemplo, de um powerlifter. O powerlifter tem o quê? Conseguir fazer um movimento. E um fisiculturista, ele tem que conseguir fadigar da maneira mais eficiente possível. Então ele traz, relaxa devagar. O respeito a essas fases da contração muscular é o que garante que o melhor estímulo vai ser entregue. Então o ideal é que você tenha uma mecânica de contração onde seja fluida, um movimento contínuo e você consiga tirar as fases de impulso. Subir, velocidade constante, sustentar, ou aproveitar a isometria, descer em velocidade constante, alongar até onde for possível e sustentar sem deixar que o peso ele comece a incidir mais no tendão do que no músculo. Então não existe relaxar. Movimento sempre colado, sempre tenso. Como eu falei para vocês previamente, 2 pesquisadores determinaram os fatores que eram importantes quando nós íamos criar o estímulo para que a hipertrofia fosse conseguida. O estímulo mecânico, que é feito aqui numa sala de pesos, ele é muito importante ser entendido como uma forma de contração muscular, não necessariamente a realização de um trabalho. Se você vai buscar levantar um peso, você pode fazer isso de N formas possíveis. Mesmo utilizando músculos que não necessariamente seriam utilizados para você fazer aquele movimento se o esforço for muito grande. De qualquer forma, o que a gente tem que pensar? Que essa sala é um local de você contrair o músculo que se quer e não necessariamente de fazer o esforço que se acha necessário. O esforço é uma consequência do trabalho muscular e não um objetivo. Lembram, volta e meia eu escrevo para vocês no Instagram. Treinem o músculo, não matem o músculo. E nunca matem o músculo antes de treiná-lo. Se fosse essa situação, entraria nesse pack deck e faria 100 repetições. Acabou. Impossibilitaria meu peitoral de fazer outros exercícios, pelo menos num prazo onde isso fosse considerado um treinamento. Isso não seria exercício. Isso na realidade não seria treinamento. Isso seria esforço. Quando nós falamos de consistência da contração muscular, nós falamos o quê? Necessariamente de um movimento resistido, onde há controle a todo momento da movimentação. Quem faz musculação ou quem faz exercício resistido com o objetivo de criar o melhor sinal celular possível, faz isso porque ele quer necessariamente uma deformação das cabeças de miosina e o aproveitamento deste para que você tenha alguma coisa para que o seu corpo assuma como se fosse estímulo para ele mudar. Quando você faz algo além da sua capacidade, o seu corpo muda. E é essa mudança que tem que ser vista como objetivo aqui. Os sistemas de consistência de contração muscular, eles mostram que, por exemplo, situações como você perder energia para um movimento que você faz de forma balística, que você usa momentum, que você usa impulso, ele não tem necessidade quando você está buscando hipertrofia muscular. Uma coisa é você levantar o seu peso, a outra coisa muito diferente é você usar esse movimento para que você consiga ganhar massa muscular. Esses movimentos, eles podem ser entendidos como, por exemplo, a parada no momento do bíceps quando você está na fase mais baixa ou de alongamento total. Se você deixar com que força seja dissipada naquele momento, o que você está fazendo? Você está diminuindo o esforço no seu ventre muscular. Bom, pessoal, de novo, para ficar fácil de entender, para isso a gente vai usar um aparelho. Essa é a diferença de você manter a tensão constante e não deixar dissipar energia para você não se machucar e conseguir aproveitar essa informação fisiológica para a sua própria construção de massa muscular. Tensão constante, sem deixar escapar força para o tendão, constante. Se você quiser pôr velocidade, desde que exista controle, não dá para se ver problema nesse tipo de movimentação. A fadiga vem. Quando vem a fadiga, continua, deixa diminuir a amplitude, mas nunca solta. Isso daqui é muito ruim. É aqui que as pessoas se machucam. Se você for ver movimentos balísticos, como por exemplo, um chute durante uma partida de futebol, aonde que essa pessoa se machuca?
ela se machuca justamente nos movimentos de desaceleração. Então, quem se machuca no chute? Posterior de coxa, que é a maior incidência de lesão no trauma esportivo. Em essência, fazer exercício resistido, às vezes é muito mais preservar a tensão muscular, que é o grande sinal modificador, do que necessariamente realizar um determinado movimento. E para você preservar a tensão, necessariamente você tem que controlar o movimento. E isso vai custar para você um aumento do esforço. E aí vem uma outra dica, um outro paradigma. Você não está aqui para fazer mais fácil, você está aqui para fazer correto. Então, quando o seu aluno descobrir uma forma onde ele facilita o movimento, você pode ter certeza que está errado. Se está mais fácil, não está eficiente. O que a gente não considera normalmente é exatamente o que a gente faz numa sala de pesos. O que você está fazendo aqui? Você está gerando informação. Quem gosta de falar isso é o Eduardo Correia, que é um dos competidores para o Mr. Olímpia e é um dos atletas mais disciplinados que se tem notícia no mundo hoje. Ele entende que tudo que ele faz aqui, ele faz dando informação para o músculo dele aproveitar e transformar isso em modificações. Para nós, é um aprendizado muito grande poder observar essa forma de enxergar as coisas, porque ela é muito precisa. Então, o que você está fazendo aqui levantando peso? Você está dando informação para o seu músculo. O que você faz quando você larga o peso e você deixa que o peso movimente o seu músculo e não o seu músculo movimente o seu peso? Você está perdendo informação. Então, mantenha a informação constante, mantenha a tensão constante. Uma das coisas que isso implica é também na segurança que você vai ter dentro de uma sala de pesos. Por quê? Toda vez que você solta ou dissipa força no seu tendão, você causa algumas deformações que ao longo do tempo elas se transformam em lesões. Por quê? Toda vez que você põe força no seu tendão, e o seu tendão ele é feito de fibras que são dispostas de forma longitudinal, ele faz isso daqui. Essas fibras deslizam entre si. E as pontes que conectam essas fibras, que são pontes delicadas de hidroxila, elas se quebram. Então existe uma necessidade de um tempo de reparo para que aquele tendão ele volte no lugar. Ora, qual é o mecanismo da tendinite? Quando você dá esforços de uma forma sucessiva, de forma que essas fibras deslizem e elas não retornem ao lugar antes que um novo período de treinamento seja iniciado. O que acaba acontecendo? Esses espaços e esse tendão começam a concentrar células de defesa que fazem com que você tenha uma inflamação. E se você sustenta essa inflamação, ao longo do tempo, esses espaços vão aumentando. E o que acaba acontecendo é que o nosso organismo começa a depositar cálcio nessas aberturas. E o seu tendão começa a sofrer um processo de calcificação. A isso nós damos o nome de tendinose, uma doença do tendão onde ele enrijece para tentar sustentar a carga que ele é submetido. Como a base do exercício é feita de esforço, você também pode esperar que o exame de um paciente que faz atividade física, exercício resistido principalmente, ele não vai ser um exame que fica dentro do que a gente chama de parâmetros normais. E aí a gente abre espaço para a discussão do que é normal. O normal para o laboratório é quando você fica dentro de uma população que está 2,5 desvio padrões para frente ou para trás de uma linha mediana disposta numa curva de Gauss. A curva de Gauss é uma curva de distribuição de população. Só que o grande problema é que quando você faz isso, você engloba 95% dos indivíduos dentro de uma determinada população. Você está comparando, então, uma pessoa que faz atividade física, que pode ser um homem jovem de 20 anos, com um garoto de 15, com uma senhora de 70, com um executivo de 45, com uma dona de casa de 30. E essa dificuldade, que já é inerente de você comparar indivíduos diferentes, por quê? Princípio da individualidade biológica. Ele fica ainda pior. Por quê? Porque você compara indivíduos diferentes com rotinas absolutamente diferentes. Você acha que você pode se dar o luxo de achar que uma pessoa está bem ou está mal simplesmente por olhar os exames sabendo disso? Então, algumas coisas você tem que saber. Primeiro, os exames mais comuns que você está acostumado a ouvir, TGO, TGP, DHL, CK, eles modificam. TGO é uma enzima que fica dentro das suas mitocôndrias preferencialmente e que está ligada ao quê? O que são as T's? O que são as transaminases? São enzimas que fazem transaminação. Em medicina, em biologia, as coisas ganham um nome de acordo com o que elas fazem ou que elas se parecem. As transaminases transaminam, elas transformam proteínas. É como você faz um aminoácido A virar um aminoácido B. Você tem isso no fígado, mas você tem muito no músculo. E se o seu músculo está fazendo mais músculo, ele está transaminando pra caramba. E dessa forma, as suas transaminases ou as transaminases dos seus alunos, elas vão estar diferentes. Evidente que existem parâmetros para o esportista também.
Mas isso vocês têm que saber porque, senão, em qualquer situação onde determinados exames forem solicitados, vocês vão achar que vocês estão fazendo mal para um paciente. Ora, aonde é que uma pessoa sedentária é mais saudável do que uma pessoa que faz atividade física supervisionada? Eu não me sinto à vontade para responder essa pergunta de falar, não, veja bem. Por quê? Eu acredito em atividade física como o principal processo de promoção de saúde que a gente tem à nossa disposição. Lembrem-se, a saúde da população piorou, apesar da medicina ter evoluído nos seus processos de diagnóstico e de tratamento. Sendo assim, cabe a nós profissionais e a vocês experts saberem que TGO ela varia no paciente normal que faz atividade física, até 6 vezes do valor de referência, dependendo do tipo e da precocidade de atividade que foi feita antes desse exame. A TGP, que é dependente de alanina, ela também vai variar, mas ela vai variar mais nos pacientes que têm uma atividade física resistida predominante. A TGO varia mais nos pacientes que têm uma atividade aeróbia predominante. E a TGP, ela tem uma história curiosa, ela também varia de acordo com a qualidade dos suplementos que você usa ou dos alimentos que você consome. E apesar de muitas pessoas falarem mal da proteína da soja, por exemplo, saibam que a proteína da soja tem grandes quantidades de alanina e essa alanina é fundamental nessas reações de transaminação, impactando também na sua capacidade de síntese de proteína. Logo, 2 coisas. Se você tem uma TGP alterada e você faz atividade física e tem parâmetros de saúde muito bem definidos, ou seja, você se sente bem, você tem sua capacidade física preservada, muito provavelmente essa alteração de TGP ela vem da sua atividade física. Outra, se você consome produtos de soja, inclusive a proteína dela, você pode estar dando certo na sua estratégia. Por quê? Essa quantidade de alanina ela se transforma num grande ajudante para os processos de síntese. Indo nessa linha, vocês vão observar também que o paciente que faz atividade física, ele começa a ter alterações de creatina fosfoquinase, ou a famosa CPK. Isso tem 2 conotações. Primeiro, de intensidade de treino. A CPK ela é liberada pela sua célula muscular quando você tem um exercício intenso, a ponto de provocar uma mudança da variabilidade da permeabilidade seletiva da membrana celular muscular. Quando existe essa modificação, grandes quantidades de CPK são liberadas na circulação e você consegue, inclusive, medir ou avaliar como está a intensidade do seu treinamento. Aí você pode perguntar para mim, pô Paulo, mas onde isso é importante? Imagina se você está treinando um atleta e você está num microciclo de choque. O que você espera? Esse microciclo de choque que você espera alto índice de adaptação, essa CPK aumente. Ué, mas isso vai ficar aumentado o tempo inteiro? Não. Imagina que agora esse seu atleta está logo antes da competição e antes dessa competição você vai ter 2 séries de 2 microciclos regenerativos. O que você espera da sua CPK? Que caia. E que permaneça baixa. Por quê? Porque o seu atleta ele tem que estar descansado, porém com a aptidão física adequada para que ele enfrente uma competição. Se você tem intensidade, você tem fadiga. 3 tipos de fadiga tem que estar na sua mente. Fadiga neurológica, fadiga periférica e fadiga metabólica. Fadiga neurológica é porque, de fato, quem faz a contração muscular é o seu cérebro, não é o seu músculo. O seu músculo responde a essa ação. A fadiga periférica ela é mediada também por neurotransmissores como a fadiga central. Só que se por um lado a fadiga central ela responde a dopamina e serotonina, a fadiga periférica ela é determinada mais por variações de íons, cálcio e fosfato, que são mais complexos de você conseguir fazer a remoção deles e dependendo do tipo de situação que você usa para que você consiga fazer essa remoção desses acúmulos, desses íons, você está fazendo uma coisa contra a especificidade do treinamento que você está realizando. Então a fadiga tem que participar da sua rotina. O que você tem que entender é que muitas vezes a pessoa que você está cuidando, o expert, ela precisa treinar para conseguir treinar o que é preciso para ela se modificar. É isso que a gente faz com uma pessoa descondicionada. Ela não consegue realizar a quantidade de trabalho físico dentro de uma sala de pesos o suficiente para ela se modificar. Então o que a gente faz? É por isso que se cria séries de adaptação. Uma vez adaptada, essa quantidade crítica de trabalho que precisa ser executada, ela é atingida e aí o treinamento começa. Por último, a fadiga metabólica. E a fadiga metabólica eu vou falar para vocês logo mais quando a gente estiver conversando de aeróbico. Aeróbio sempre foi um tabu para quem queria ganhar massa muscular, porque sempre se acreditou que fazer aeróbio obrigava que o seu corpo desprezasse massa muscular. A coisa não é bem por aí. Você precisa de capacidade metabólica para você ter metabolismo de repouso
que faça com que você ganhe massa muscular. O EPOC é uma demonstração disso. EPOC é o quê? É o funcionamento do seu organismo adaptando o seu corpo depois de um estímulo resistido. O consumo excessivo de oxigênio pós-treino, ele é uma das métricas mais importantes para a gente saber a qualidade do estímulo que foi dado. E do que depende o EPOC? Ele depende da atividade mitocondrial. A gente costuma ter um ditado em fisiologia falando que o descanso de um exercício anaeróbico é um exercício aeróbico. Isso não quer dizer que você tem que obrigatoriamente fazer aeróbico. Não entenda mal. Entenda exatamente isso que a frase fala. Como o exercício anaeróbico ele é um estímulo muito potente em termos de intensidade para provocar uma adaptação, todo descanso depois de um exercício anaeróbico é como se você estivesse realizando um exercício aeróbico. Basta lembrar, 20 minutinhos de exercício anaeróbico são capazes de aumentar o seu EPOC por até 10 dias. Ou seja, o seu funcionamento fica alterado até 10 dias depois do exercício anaeróbico de intensidade adequada. E quando a gente fala em exercício aeróbico, é impossível a gente não tocar nos temas que são os temas mais delicados e mais controversos da atualidade. Vamos começar com aeróbio em jejum. Aeróbio em jejum, por exemplo, foi um dos grandes recursos usados por fisiculturistas profissionais para diminuir o seu percentual de gordura, afinar sua pele durante o processo de pré-competição. Só que, ao mesmo tempo, é uma das coisas mais demonizadas pelos bioquímicos, falando que não é possível você queimar gordura se você não tiver carboidrato disponível. Ora, quem está certo? Todos estão certos. O treinador que fala para você que o exercício aeróbio ele não vai ser bem realizado em jejum, ele tem razão. O fisiculturista que vai falar para você que é uma condição importante quando se deseja um perfil muscular com um menor percentual de gordura, ele tem razão. O bioquímico, o farmacêutico que falar para você que não é possível se queimar gordura de forma eficiente sem a presença de carboidratos, também tem razão. O que acontece então? Acontece que essas pessoas elas não estão se falando nos mesmos termos. O exercício aeróbio em jejum, ele é uma forma de estímulo metabólico, ele é um kick metabólico, ele faz com que você melhore sua capacidade de oxidação de gorduras. Isso é uma coisa já razoavelmente conhecida, porque PROE em 2010, que são os estudos mais recentes que a gente tem, já conseguiram detectar um aumento da sensibilidade à insulina a partir do exercício aeróbio em jejum e um aumento na função daqueles transportadores de glicose independente de insulina que nós chamamos de GLUT4. O que traz dúvida para essa equação toda é que, na realidade, em 2011, um pesquisador chamado Pauli, ele não detectou diferenças entre o exercício aeróbico em jejum ou exercício aeróbico feito sem esse jejum. Só que ele teve a maturidade acadêmica de falar que, no grupo que foi estudado, ele não detectou essas alterações. Isso é muito importante. Quando você fala de artigo científico, você fala primeiro de metodologia. E a metodologia, ela é algo que é passível da honestidade do pesquisador. Nesse sentido, Pauli foi muito honesto. Ele deixou muito claro que, para a população que foi estudada, de indivíduos estudados, a alteração esperada, ela não existiu. O que não quer dizer que para outras populações, em outras condições, essas alterações também não existiriam. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai perceber que os estudos de Bock de 2005, eles já falavam que havia aumento da capacidade de oxidação, tanto de triglicerídeo quanto de gordura de baixa densidade. O que isso quer dizer, então? Isso quer dizer que o aeróbio em jejum ele não é feito para você ganhar capacidade aeróbica. Ele é realizado para você ter algum tipo de atividade que force o seu organismo a criar adaptações em situações de privação de energia. Que adaptações são essas? São adaptações que são eficientes, como, por exemplo, o aumento do número de mitocôndrias e da capacidade enzimática. Isso quer dizer que o aeróbio em jejum é quase como se fosse uma pré-condição, ou não de forma obrigatória, mas uma forma em que nós, profissionais, poderíamos atuar de forma consciente, amplificando os efeitos do exercício aeróbico comum, em termos tanto de adaptação quanto na eficiência de queima de gordura. Hoje, o que mais se fala em termos de queima de gordura é do exercício intervalado, ou do HIIT training. Por mais que hoje esteja na moda a gente fazer exercício intervalado, o exercício intervalado, na realidade, ele foi redescoberto. Como ele foi redescoberto, novos estudos apareceram.
Um deles, que ficou famoso, foi de um pesquisador chamado Coaching, agora, recente, em 2014, que não avaliou nenhum tipo de diferença entre o aeróbio intervalado e o aeróbio contínuo. Porém, um tempo antes desse estudo, já havia sido observado que o exercício intervalado era uma forma interessante, tanto de ganho de capacidade física aeróbica, quanto de melhora da sua capacidade de queima de gordura. Dessa forma, alguns estudos foram conduzidos, do Dr. Navalta, para determinar a segurança do treinamento intervalado. E o que justamente ele descobriu? Ele descobriu que o treinamento intervalado ele necessitava de um período de repouso suficiente para que não houvesse uma alteração imunológica. Isso ele observou diante da amostra experimental dos pacientes que ele conduziu o estudo, de que havia um aumento na apoptose de leucócitos e um aumento de TNF-alfa, que são substâncias ou sinalizadores celulares inflamatórios que vão inclusive fazer com que você perca massa muscular. A conclusão de tudo isso e como o exercício aeróbio interfere na sua rotina é de que, primeiro, ele precisa ser feito. Segundo, a melhor forma de você conduzir a perda de gordura numa pessoa é com a combinação tanto de exercício resistido quanto de exercício aeróbio. Isso tem uma série de trabalhos falando a favor. E terceiro, que se você tem uma pessoa onde o objetivo seja saúde e condicionamento físico e melhora da qualidade física, essa combinação é a mais importante em qualquer sentido. Pessoal, músculo é uma coisa que não pode ter fator limitador. Quando você tira a capacidade aeróbica ou qualquer outra capacidade muscular, como por exemplo força, a sua capacidade de ganho de massa muscular ela é igualmente atrapalhada. Então o que a gente tem que fazer? Tentar desenvolver essa musculatura, esse aparelho locomotor, de uma forma homogênea em termos das suas capacidades, evidente com prioridades, né, para que você tenha os objetivos que você quer, mais saúde, mais condição de ter uma melhora contínua. Porque senão esses fatores que não foram, essas aptidões que não foram treinadas, acabam servindo como fatores limitantes daqui para frente. Do ponto de vista fisiológico, tem que existir algum tipo de adequação, de arrumação, para que o estímulo que você esteja dando, ele tenha sentido frente à adaptação que você deseja adquirir. Dessa forma, para que a gente usa o exercício tensional? O exercício tensional, o exercício resistido, é basicamente para dar condições que você produza hipertrofia muscular. Quando você desejar fazer um estímulo metabólico, talvez o exercício tensional não seja a melhor forma de você atingir esse tipo de estímulo. O que a gente recomenda então? Que você use estímulos aeróbicos para conseguir o estímulo metabólico que você necessita. Então, se você fez musculação e o seu músculo já percebeu aquela informação, lembra dos princípios de Selle. Quando você dá um estímulo muito forte, você tem exaustão, você não tem adaptação. Portanto, encerre no melhor estímulo. Não é ali que você vai ter o melhor estímulo para queimar essa gordura excedente ou para gerar mais massa muscular. Use o aeróbico como se fosse o complemento metabólico para que você consiga esse efeito que você deseja em termos de melhoria metabólica. Um estímulo tensional para ganhar hipertrofia, um estímulo metabólico para conseguir melhoria metabólica. É uma coisa extremamente simples, faz todo o sentido do mundo, só que para operacionalizar isso daí é complicado, eu concordo com vocês. A gente trabalha num range de repetições muito variado e a gente trabalha em formas diversas de exercício aeróbico que pode ser feita de jejum até de forma intervalada para que a gente consiga o mesmo resultado. A expectativa que eu tenho de vocês, experts, a partir desse momento, onde nós conseguimos discutir durante 1 hora sobre assuntos variados, onde a fisiologia ela abrange de forma profunda, é que vocês olhem cada paciente de vocês de forma individualizada. E saibam que o mesmo paciente que atingiu uma adaptação que foi objetivada, ele já funciona como se fosse outro caso. Portanto, sejam plásticos o suficiente para sempre gerarem novas respostas, mas reconhecendo que existem novos problemas ao longo do processo de ganho de desempenho. Trabalhar com atividade física, trabalhar com desempenho é entender que a mesma pessoa não é o mesmo organismo durante todo o período de acompanhamento. Ela é a mesma pessoa, porém, cada vez que uma nova adaptação é adquirida, um novo processo de treinamento, suplementação, alimentação, condicionamento e adequação da rotina, ele é necessário. O que a gente vê hoje, infelizmente, são uma centena de pessoas tentando enquadrar
seus alunos, seus pacientes, em trabalhos científicos ou então em moldes como se o organismo deles tivesse lido um livro de fisiologia. Isso não existe. Quem muda é o profissional. O paciente ele não pode mudar, o paciente é ele. Se você for bom, você muda como ele funciona. Mas para você ser o melhor, você tem que saber como ele funciona, para saber como você quer que ele mude. Segredo é dinâmica. Por isso que eu tive essa preocupação para falar com vocês do quanto a fisiologia influi no seu dia e quanto ela é acessível e como ela é móvel e como o desempenho é um retrato da sua capacidade de reconhecer essa mobilidade. Eu espero que tenha aproveitado esse curso do Urso. Eu estou à disposição e nos vemos numa próxima. Falou!